Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para a nossa segunda aula da disciplina de algodão, a parte de culturas fibrosas da nossa disciplina. E a nossa aula de hoje é sobre a descrição botânica da planta, a fenologia, a ecofisiologia da planta e as cultivares. Em um sumário, o objetivo da aula de hoje é estudar a taxonomia, a botânica da planta, a descrição botânica, separando caule, raiz, folhas, flores, frutos, sementes, descrever botanicamente a planta, os estádios fenológicos da planta, assim como vocês tiveram com milho, com soja e assim por diante, nós iremos descrever os estádios fenológicos da planta, a ecofisiologia dessa planta e também as diferenças entre as cultivares, as principais cultivares e as cultivares adaptadas para o nosso Paraná e as cultivares adaptadas e recomendadas para o Mato Grosso, que é o maior estado produtor, e as condições climáticas desses estados, dessas regiões, são diferentes e tem cultivares que se adaptam para umas regiões e não para outras. Então é interessante ter o apanhado geral, ter o conhecimento das principais cultivares que se adequam, se adaptam a cada região. Começando pela descrição botânica da nossa planta de algodão. O algodão veio do reino Plantae e é da família das malváceas, do gênero Gossypium L. Vocês se recordam, na aula passada, da introdução, que eu expliquei que tem diversas espécies de algodão que são utilizadas para confecção de tecidos, para utilizar como fibras e assim por diante. Algumas com origem na Ásia, outras com origem na América do Norte, outras na América do Sul e assim por diante. E aqui nós iremos direcionar e falar um pouco mais descritivamente de cada uma. Primeiro nós temos o Gossypium arboreum. Lembrem-se lá na aula passada, quando eu expliquei que o algodão teve origem lá na Índia e depois foi levado para a Europa? É o Gossypium arboreum. Então ele tem origem nos países asiáticos, ele é nativo do sul da Ásia e da Índia foi para a Arábia, daí vem o nome de algodão, origem árabe. É uma planta, um arbusto de 1 a 2 metros de altura e tem ramos na cor roxa, como nós observamos nas fotos aqui, e cobertos com pubescência. E a inflorescência dele é amarelo clara, com centro roxo, como nessa imagem aqui, e ocasionalmente pode acontecer de ter inflorescência toda roxa. São plantas diploides, N13 e 2N26. Esse é o algodão que surgiu no Velho Mundo, surgiu na Ásia, no sul da Ásia, na Índia, e foi para a Europa. Foi o algodão que começou a ser cultivado para se extrair a fibra para os primeiros tecidos na Europa. Esse é o algodão, o Gossypium arboreum. Depois vem outro algodão do Velho Mundo, o Gossypium herbaceum. É também um algodoeiro do Velho Mundo, só que ele é nativo de regiões semiáridas da África subsaariana e da Arábia. Ele já é diferente porque ele é um arbusto perene, um arbusto que não tem o ciclo anual. Ele é perene, dá flor, fruto todo ano, é um arbusto perene. Heródoto relatou nos seus escritos certas árvores que suportavam lãs como frutas. Então a fruta dela era uma lã. Essa foi a analogia que ele fez, porque antigamente, naquela época, utilizava-se lã para utilizar como fio, como roupa, enfim. E ele relatou que eram lãs como frutos, como a gente pode observar nessa imagem aqui. São plantas também diploides, N13, 2N22. E é o arbusto perene, como eu disse, é o Gossypium herbaceum, também algodão do Velho Mundo, também cultivado no Velho Mundo para utilizar como tecido, para tecelagem e assim por diante. E depois nós já entramos no algodão do Novo Mundo. Nós temos aqui o Gossypium barbadense. É o algodoeiro do Novo Mundo, das Américas, onde tem os primeiros sinais de domesticação desse algodão. São no Equador e no Peru, naquela região, mas se espalhou pela América toda. Então, quando os europeus chegaram aqui, os indígenas, os nativos, já dominavam o cultivo e fiação desse tipo de algodão. Ele é um algodão tetraploide com N26, 2N52. Representa 5% da produção de fibras no mundo
e domesticada também no Egito, no Peru, no Sudão, são fibras de comprimento muito longas. Esse é o Gossypium barbadense. E aí nós temos o nosso Gossypium hirsutum, que é um algodão americano também do Novo Mundo, também tetraploide. 90% da produção mundial é de Gossypium hirsutum. Esse Gossypium hirsutum, ele teve origem na América do Norte. Então, os índios americanos já cultivavam e trabalhavam com tecidos de origem do Gossypium hirsutum. Voltando, frisando para vocês, é 90% da produção de fibras do mundo, da produção mundial, vem de Gossypium hirsutum. E dentro do Gossypium hirsutum, já que ele é a grande maioria, é a planta mais cultivada para a produção de fibras, como algodão, dentro do Gossypium hirsutum, tem duas variedades principais. Gossypium hirsutum, variedade Latifolium Ruth, e Gossypium hirsutum, variedade Maria Galante Ruth. O Latifolium é um algodão herbáceo, porte herbáceo, já o Maria Galante é um Gossypium hirsutum, uma planta de algodão de um porte arbóreo, uma planta arbórea mais alta. E nós podemos observar aqui nessa imagem que já é uma planta alta, formato, porte de árvore. Então, lembrando, 90% do algodão cultivado no mundo, Gossypium hirsutum, variedade Latifolium e variedade Maria Galante. O Latifolium herbáceo e o Maria Galante arbóreo. Agora nós entraremos na descrição botânica da planta propriamente dita. Na descrição das plantas, as características da planta, o algodão é uma planta ereta, anual ou perene. Portanto, tem planta que é anual, ela tem o seu ciclo num período curto, assim como o milho, como a soja, são plantas anuais. E tem plantas de algodão perenes, assim como o café, por exemplo, que dá o seu fruto, no caso o algodão, a fibra todo ano. A raiz principal é cônica, pivotante, não é fasciculada como o milho, ela é uma raiz pivotante, assim como o café, profunda, com um pequeno número de raízes secundárias grossas e superficiais. Vamos começar a nossa descrição, destrinchando as partes do algodão, pelo início do desenvolvimento da planta, pelo início da planta, o início da planta e também o final da planta anual. Ela começa na semente e termina na semente também. E começaremos pela semente. A semente é a principal via de propagação do algodão, ou seja, a propagação é via sexuada, e o peso varia de 0,10 a 0,13 gramas. É necessária retirar o linter para semear, por causa da semeadura mecânica. Isso aqui é uma semente de algodão com linter, tá vendo? Essa fibra curta, e essa é a semente do algodão que se chama deslintada, sem o linter. O que acontece? Nós temos que tirar o linter para realizar a semeadura mecânica, porque na semeadura mecânica vai ser colocada semente por semente no sulco de semeadura. E o linter, uma semente com outro, o linter se liga e vira aquele molho de sementes, aquela união de sementes, aquela massa de sementes que é difícil de separar e dificulta a semeadura mecânica. Quando a semeadura antigamente era feita de maneira manual, semeava-se com o linter, aí inseria-se um punhado de sementes com linter e depois tinha que ralear a lavoura de algodão, que era um serviço oneroso e também muito trabalhoso. Então hoje a semeadura é feita sem um linter, a planta a semente ela é deslintada, geralmente com um ataque ácido, de ácido sulfúrico, por exemplo, diluído, que queima esse linter, e aí a semente fica assim, ó, deslintada. Ela está roxa nessa coloração pelo tratamento de sementes. Voltando, é necessário deslintar, retirar o linter para se semear o algodão. É uma semente oleaginosa e ela tem glândulas de um pigmento chamado gossipol, que serve para a defesa do algodão. Assim como a mandioca tem o ácido cianídrico e outras plantas, como o sorgo tem o tanino, o algodão tem o gossipol, que serve para a defesa da planta, principalmente do ataque de pragas. Aqui uma imagem mais aproximada da semente de algodão, a semente sem linter e a semente com linter. Podemos observar o linter aqui, essas fibras em volta da semente. A descrição botânica da planta, nós semeamos a planta a partir da germinação, nós podemos observar aqui, aí tem um primeiro estágio que é o chamado orelha de onça. Parece realmente a orelha de uma onça, então os agricultores chamam, a planta está na orelha de onça. Nesse estágio nós temos uma radícula, que a raiz é pivotante, o ponto de crescimento e diferenciação do eixo hipocótilo-radícula, o hipocótilo
e o cotilédone. Aqui temos o cotilédone, uma dicotiledônia. Depois vem o primórdio, as primeiras folhas, que são chamadas de orelha de onça. Aqui está o desenvolvimento da planta de algodão e ela vai emergir, forma a orelha de onça e depois vem as folhas definitivas. Depois de estudar a semente, a semeadura e o desenvolvimento da plântula, ou seja, o desenvolvimento inicial da planta, nós temos as raízes. Como eu já expliquei no começo, ele tem uma raiz principal pivotante, podemos observar na imagem aqui, ó, uma raiz principal pivotante, cônica e profunda. A raiz do algodão é profunda, mas 80% das raízes estão localizadas nos primeiros 20 centímetros de profundidade. E aqui nós observamos o desenvolvimento das raízes. O algodão ele tem um desenvolvimento interessante, porque a partir do momento da semeadura do algodão, ele vai priorizar no início do seu desenvolvimento, até 50 dias, o desenvolvimento e a produção de raízes. Porque o algodão tem origem em regiões que às vezes tem déficit hídrico em certas situações. O algodão prioriza as raízes para buscar água, buscar nutrientes e depois recompõe, aumenta a parte aérea. Portanto, podemos observar aqui, está em inches, mas dá para ter uma noção nos parâmetros, entre 10 até 50 dias. Com 50 dias, ela está com 36 inches de parte radicular e 14 inches de parte aérea. 36 inches de raízes. Depois, a partir dos 50 dias, que a planta já está mais desenvolvida, a planta desenvolve a parte aérea e equilibra. Vai ficar 50% de parte aérea e 50% de parte de sistema radicular, quando a planta já está mais desenvolvida. A partir de 60, 70 dias de desenvolvimento, a planta já equilibra, já começa a equilibrar. Portanto, uma planta adulta produzindo na hora da colheita, ela vai ter distribuído 50-50. No início do desenvolvimento, ela desenvolve primeiro as raízes, isso é garantia de sobrevivência. Agora, já estudamos as raízes, o sistema radicular do algodão, passaremos para o caule. O caule, ele pode ser herbáceo ou lenhoso. A tendência é que o caule, conforme vai ficando mais velho no algodão, vai ficando lenhoso. Então, nós observamos aqui um caule mais novo, herbáceo. O caule mais velho vai lignificando e vai ficando lenhoso. A altura é variável, principalmente de acordo com a espécie e a cultivar. E ele pode possuir pelos e também glândulas pretinhas de gocipol. Quando você pega uma planta de algodão e vê glândulas, bolinhas pretas no caule, são glândulas de gocipol. O caule ele é ereto, ele é cilíndrico, raramente quadrangular ou pentangular. Ele possui uma gema com meristema apical e vários nós e entre nós. E lembrando, pessoal, sempre quando for pegar uma planta de algodão, ramos monopodiais é o ramo vegetativo, esse principal aqui é um ramo monopodial, e ramos simpodiais são os ramos produtivos, reprodutivos. Iremos agora adentrar mais na descrição botânica do caule, as gemas do caule. Aqui nós temos um caule de algodão, e aí vocês irão encontrar, observando a planta de algodão, 3 gemas. Uma gema vai dar origem a uma folha, a outra é uma gema extra-axilar e tem a gema principal axilar. Então aqui nós teremos origem a folha e também a outro galho que poderá originar frutos. Observamos aqui, ó, tem a gema aqui, ó, deu origem a uma folha e um galho, um ramo simpodial que origina folhas e frutos. Deu para perceber nesse exemplo aqui, como na imagem aqui, a folha, a gema axilar e a gema extra-axilar. E aqui nós temos o caule, a folha, na legenda, um ramo frutífero, 3 aqui, e 4 aqui, o ramo vegetativo. Deu para entender tranquilo, pessoal? Temos o ramo vegetativo e o ramo frutífero. Dessas gemas, aqui saem a folha e aqui sai o ramo frutífero. Nessa imagem aqui fica fácil de entender. Saindo do caule da planta de algodão, nós entramos nas
folhas do algodoeiro. São folhas, assim como a folha de mandioca, ela tem um pecíolo, peciolada. São cordiformes, é coriácea ou não, então ela pode ter uma aparência mais coriácea ou não. São inteiras ou recortadas. Quando elas são recortadas, elas podem ter de 3 a 9 lóbulos. Aqui tem uma folha de algodão, por exemplo, inteira. E aqui tem uma folha de algodão já recortada, uma folha lobulada que tem 3 lóbulos. Aqui nós temos um outro exemplo. Olha, uma folha inteira. Aqui ela já começa a ser lobulada. Folha lobulada. Aqui a folha de algodão lobulada. A folha do ramo vegetativo, ela é realmente o dobro de tamanho da frutífera. Vamos voltar naquela imagem lá. Esta imagem aqui, pessoal, já pode observar nessa imagem. A folha do ramo vegetativo, ela é o dobro de tamanho da folha do ramo frutífero. Na imagem diz bem, mostra bem, é fácil de entender. Então vamos voltar lá. É responsável pela nutrição dos 2 primeiros frutos de cada ramo. Voltamos lá na imagem. Essa folha é responsável pela nutrição dos 2 primeiros frutos do ramo, a folha vegetativa. Então são folhas muito importantes. Olha aqui a folha do ramo vegetativo, ó. É fácil de ver na planta de algodão. A folha do ramo produtivo, do ramo reprodutivo, como ramo frutífero, como ela é menor. E agora, entendida a folha de algodão, nós iremos partir para as flores. O algodão, nós semeamos o algodão, desenvolveu a plântula. A planta já está bem estabelecida, desenvolveu o sistema radicular e agora ela desenvolveu a parte aérea e vai entrar no florescimento. Iremos estudar as flores. As flores de algodão, elas são hermafroditas, elas são axilares, isoladas ou não, e a abertura ocorre a cada 3 a 6 dias. Então o que acontece? Começa a aparecer o botão floral das flores que vão ter na planta de algodão e elas vão abrindo conforme o tempo, não é tudo ao mesmo tempo. Começa a abrir as flores mais velhas e assim por diante. Nós iremos adentrar e entender mais na parte de fenologia. Ela tem essa cor creme nas recém-abertas e passa por uma coloração mais rosácea ou púrpura, com ou sem mancha púrpura na base interna, tá vendo? Essa não tem mancha e essa tem uma mancha púrpura na base interna, conforme fica mais aberta, mais velha. Aí entramos nos frutos. Os frutos, quando verdes, nesse exemplo aqui, nessa imagem aqui, eles são chamados de maçãs. E após a abertura, eles são chamados de capulhos. Olha que bonito. Carimã, lembrem desse nome. O professor não esqueça de falar. O carimã é um capulho de algodão mal aberto, doente ou por qualquer razão de ataque de pragas. Então, o capulho de algodão mal aberto chama-se carimã. Dificulta a separação na colheita e também o desenvolvimento de uma fibra de qualidade, porque ele fica mal aberto, pode resultar em umidade ali dentro e assim por diante. O fruto ele tem de 3 a 5 lojas cada, como podemos observar aqui, encerrando com 6 a 10 sementes. Aqui nós temos uma imagem que fica mais fácil de ver, o fruto no formato de maçã pontiagudo, ainda não aberto, e aqui o fruto de algodão e as lojas. Podemos observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lojas aqui, de 3 a 5 lojas. Então nós temos 5 lojas nesse fruto, nesse capulho de algodão, e dentro estão as sementes com o linter e as fibras saindo dessas sementes. Fenologia. Agora iremos partir para o assunto da fenologia da cultura do algodão. A fenologia é o ramo da ecologia que estuda os fenômenos periódicos dos seres vivos e suas relações com o meio ambiente, tais como a temperatura, luz, umidade, etc. Ou seja, é o desenvolvimento de uma cultura de acordo com a sua relação com o ambiente. E a mesma cultivar em ambientes diferentes, em datas de semeadura diferentes também, pode ter fenologias diferentes. E também temos cultivares com ciclos diferentes, assim como na soja, assim como no milho, que tem etapas, estádios fenológicos mais curtos, mais rápidos, e isso vai variar de cultura para cultura, de variedade para variedade. Por isso é muito importante, na verdade, saber o quê?
o estádio fenológico que eu estou. Eu posso semear 2 cultivares de algodão e uma estar num estádio mais avançado, que é uma cultivar de ciclo mais curto, e outra num estádio mais atrasado, que é uma de ciclo mais longo, que vai ficar mais tempo no campo. Portanto, partiremos para a fenologia do algodão. A fenologia do algodão ela é dividida em 4 fases. Primeiro, nós temos a fase vegetativa, que é da emergência da planta e o desenvolvimento vegetativo da planta. E essa fase vegetativa vai de V1 até VN, V1, V2, V3, V4, V5, até o aparecimento do primeiro botão floral. Quando aparecer o primeiro botão floral, aí entra-se na fase B. Então é B1, B2, B3, os botões florais que vão aparecendo. Depois, esses botões florais, quando tem a abertura da primeira flor, o primeiro botão vira, se transforma na primeira flor, aí entra na fase F. E depois, quando a flor se transforma em capulho, a abertura do capulho, aí já está no final, na fase C. Aqui nós temos um exemplo da fase vegetativa. Nessa imagem fica muito mais fácil de entender. Nós temos aqui, no período vegetativo, V0, que é até a primeira folha estar totalmente, da emergência até a primeira folha estar totalmente desenvolvida. Depois nós temos V1, que é a segunda folha verdadeira, essa aqui. E aí V2, V3, V5, assim por diante, até quantas folhas verdadeiras tem até o aparecimento da primeira flor. Essa é a fase vegetativa, são os estádios vegetativos da planta de algodão. Portanto, V0 até a primeira folha verdadeira, a segunda folha verdadeira V1, terceira folha verdadeira V2, V3, V4, V5 e assim por diante. Nós tivemos nossa fase vegetativa e após a fase vegetativa iniciamos a fase reprodutiva da nossa cultura, da nossa planta de algodão. Quando que acontece? Quando o primeiro botão floral aparece, aí entra na fase B. B1, B2, B3, de acordo com o botão floral. Portanto, o estádio passa a ser considerado reprodutivo, B1, quando o primeiro botão floral estiver visível. Então, eu vou observando a planta de algodão, a planta está se desenvolvendo, estou contando V1, V2, V3, V4, V5 e assim por diante. Aí aparece o primeiro botão floral. Aí a planta entra em B. B1, B2, B3, B4, B5. A planta entra em B, está na fase reprodutiva. Aqui tem um vídeo que eu retirei da internet. Os créditos do vídeo eu vou anexar no final nas referências da aula. Mas o vídeo ficou muito fácil de entender a planta de algodão e quando aparece o primeiro botão floral. Vamos seguir no vídeo aqui, pessoal. Aqui nós iremos identificar primeiro as folhas cotiledonares, é o ponto 0, esse primeiro nó aqui é o ponto 0 da planta, como vocês podem observar no vídeo. E aí nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, aí 6 nós aqui, a gente pode observar aqui no vídeo, 6, o sexto nó. E aí no sexto nó a gente já consegue observar o primeiro botão floral. Então ele já entra em B1 quando aparece esse primeiro botão floral. Essa planta, ela tem ainda mais 7, 8 e aqui em cima 9 nós. Considerando que essa planta tem 9 nós, nós consideramos na região do Mato Grosso, onde foi feito o vídeo, por volta de 4 dias para formação de cada entrenó. Então essa planta tem entre 32 e 38 dias. Após o aparecimento do primeiro botão floral, ocorrem as fases B, que vai do estádio BN. Quantos botões florais aparecerem até a abertura da primeira flor. Então, ocorre quando o botão floral estiver na primeira posição no novo ramo. Então, nós temos os ramos reprodutivos aqui. No primeiro ramo, por exemplo, ali, no ramo 6, apareceu o primeiro botão floral. Nos ramos acima dele irão aparecer novos botões florais. Então, no primeiro ramo apareceu o botão floral B1. Mesmo aparecendo um botão floral aqui no mesmo ramo, vai continuar sendo B1. Eu vou considerar B2 quando no próximo ramo, o ramo acima dele, aparecer outro botão floral. Aí ela entrará na fase B2. Depois, se no ramo acima dele, no ramo
neste ramo, por exemplo, aparece outro botão floral, eu considerarei B3, B4 e assim por diante, de acordo com os ramos. Então nós temos que contar os ramos. Se aparecem 2 botões florais no mesmo ramo, ainda é B1. E aí depois aparece a primeira flor, nós iremos passar para o estágio F. Só que vão continuar aparecendo botões florais, mas aí a gente já conta estágio F e as flores irão determinar qual estágio está. Então no primeiro ramo aqui, esse primeiro botão floral virou F, virou uma flor. Então, F1 e assim por diante. Aqui nós temos a transformação do botão floral até a flor. E aqui, o primeiro botão floral do primeiro ramo frutífero, no caso do nosso vídeo, foi o 6º ramo. Então, aquele ramo é o primeiro ramo frutífero, o primeiro botão floral irá virar uma flor, irá se transformar em uma flor. Aí, inicia a abertura da flor, inicia-se a fase F. Como no exemplo aqui, nós temos a flor do primeiro botão floral se transformou em flor. A fase F3, por exemplo, aqui, ó. Vamos prestar atenção nisso. A fase F3 ocorre com a abertura da primeira flor do terceiro ramo frutífero. Então lembrem-se lá, o nosso primeiro ramo frutífero foi o 6º ramo, mas ele é o primeiro ramo frutífero. Então tem um primeiro ramo frutífero, esses ramos aqui a gente não conta como reprodutivos, né? Tem o primeiro ramo frutífero aqui, olha o segundo ramo, o ramo de cima, e o terceiro ramo. Então vamos observar, apareceu a primeira flor aqui, ó. Então é F1. No segundo ramo apareceu a segunda flor, é F2. Quando no terceiro ramo aparecer a flor, é F3. Mesmo que, por exemplo, ó, apareceu a primeira flor aqui, a segunda flor no segundo ramo, e no primeiro ramo aparece outra flor. Ainda vai ser F2, conta do ramo que a flor se desenvolveu, o ramo mais acima. Aqui, quando tiver o quarto ramo, F4, e assim por diante, até abrir o primeiro capulho. E aqui nós temos uma observação do desenvolvimento da flor do algodão. Eu citei que a flor muda de coloração, e abrir o botão floral, a flor começa nessa tonalidade meio creme, nessa tonalidade mais branca, e ela vai ficando com a tonalidade mais rosácea a partir do segundo dia. No quarto dia, olha, no quinto dia, a flor já mais madura, a flor de algodão, tem essa tonalização, essa tonalidade rosácea. Aqui nós temos um vídeo muito interessante encontrando uma flor com essa coloração mais rosácea. Isso mostra que é uma flor mais madura, que já foi fecundada. E aí na mesma lavoura, planta do lado, já encontramos também uma flor branca. Isso é uma flor imatura, uma flor que acabou de abrir, ela ainda não foi fecundada. Então é muito interessante, dentro da lavoura, dentro da mesma planta, nós iremos encontrar essas flores com as duas colorações. E como no slide anterior, nós vemos a diferença de tonalidade que a flor adquire, essa mudança de tonalidade durante o desenvolvimento e durante o amadurecimento da flor. A flor fecundada tem essa cor mais escura, vai ficando a cor mais rosa. E aí vem a fase C, que é a abertura do capulho. Então nós temos aqui, ó, os botões florais viraram flores. E aí, lembra aquele 6º ramo lá do vídeo? Aquele 6º ramo do vídeo vai abriu a primeira flor e vai abrir o primeiro capulho. Começa a fase C1. Por quê? Porque o primeiro ramo reprodutivo apareceu o primeiro capulho nele. Depois, no segundo ramo acima, vai aparecer também o segundo capulho. Aí a fase C2. No terceiro ramo, o terceiro capulho, C3. E assim por diante. Não interessa, pessoal, que aqui em cima ainda esteja aparecendo botão floral, aqui no meio abrindo flor. O importante é o que a próxima fase que já apareceu. Então, tem o primeiro capulho no primeiro ramo, C1. Ah, professor, apareceu o segundo capulho no primeiro ramo. Tá no primeiro ramo ainda? C1. Esse ramo, primeiro ramo, apareceu o capulho, é C1. Vai para o segundo ramo, apareceu o capulho, C2, terceiro ramo, C3 e assim por diante. Aqui, o primeiro botão do quinto ramo produtivo. Olha só. C1, C2, C3,
C4, C5. Olha o tanto de botão de capulho que abriu. Olha o tanto de capulho que abriu. Então eu não posso considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abriram 8. Mas eu considero C1, C2, C3, C4, C5. Então está na fase, no estádio C5. Tem mais um vídeo retirado da internet também, muito bom para entender como aparece o capulho, como são as fases de desenvolvimento, e eu vou adicionar ele aqui para vocês com os meus comentários, e os créditos novamente eu coloco nas referências. Bom, pessoal, vamos identificar agora a primeira flor, né? Como pode ser visto, né, essa planta tem apenas uma flor. Então, o primeiro ponto muito importante é a gente identificar o nó cotiledonar. O nó cotiledonar está aqui embaixo, são os nós paralelos, certo? Então, a gente começa a contar de baixo para cima. Então, aqui eu tenho o primeiro nó, segundo nó, terceiro entrenó, quarto entrenó, quinto entrenó, sexto entrenó. Nós temos então aqui 6 nós vegetativos, certo? E o primeiro nó reprodutivo, nesse caso aqui, nessas condições, que foi de intensa chuva aí nesses últimos dias, né, nesse último mês, o primeiro nó reprodutivo é no 7º nó, e que se encontra a primeira flor. Olha que interessante, tá? Sempre, ou na maioria das vezes, essa primeira flor sai quando a planta atinge 15, 16 nós. Então vamos continuar contando, né? Nós estamos aqui no 7º nó, no 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º. Então essa planta aqui, ela tem 9 nós reprodutivos já, acima da última flor. Isso é um bom sinal, isso é um sinal que a planta está com intenso vigor, um ótimo crescimento, nesse caso aqui, necessitando de apenas fazer um controle aqui de regulador de crescimento devido às condições climáticas da região. Mas essa é uma caixa onde o teto produtivo está se caminhando para ter uma boa produtividade. Consegui achar uma maçã, né? A maçã e o 3 lóculos aí, estou abrindo ela. Ó. Então onde está a pluma, né? Essa pluma está imatura, né? Ó. Ela ainda está, está pegajosa ainda. Quando ela está madura, ela fica esponjosa. Tipo, esse volume aqui é aumentado em umas 3 vezes ou mais. Após compreendidos os estádios fenológicos do algodoeiro, nós vamos poder ter uma noção de como intervir na cultura e quais os principais problemas que acontecem em cada estádio fenológico. E para isso nós temos essa tabela mostrando os estádios vegetativos, depois os estádios reprodutivos, desde o B1 até BN, F1 até FN e C1 até CN. E o que deve ser feito, por exemplo, o controle do bicudo deve ser feito entre B1 até a fase C1, aplicação de maturador aqui no final, na fase de C5 e assim por diante, mas nós iremos voltar mais nessa tabela nos tratos culturais, que é muito importante essa tabela, esse cronograma para o manejo do algodoeiro. E também importante para o manejo do algodoeiro é entender a ecofisiologia da cultura, que é a interação da fenologia, a interação da biologia da cultura com as características do meio ambiente, as características do ambiente no qual a cultura, a lavoura está inserida. Lembrando que o algodão é uma planta que tem um metabolismo C3, então não é tão eficiente quanto as plantas C4, como o milho, a cana-de-açúcar, na absorção de gás carbônico, nas trocas gasosas e na assimilação do gás carbônico. Ela não é tão eficiente quanto as plantas C4. Por isso ela gasta mais para fazer a fotossíntese, respiração, e gasta mais, principalmente perde mais água, tem maior transpiração, porque para absorver
gás carbônico ela passa mais tempo com o estômago aberto e assim perde mais água. É pouco eficiente quando comparada com a planta C4. Portanto, ela tem alta taxa de fotorrespiração, por ser uma planta C3, baixa adaptação a extremos de temperatura, baixa eficiência no uso de água e baixa eficiência no uso de nitrogênio e saturação luminosa. E aí já dá para localizar porque o algodão se deu bem no centro-oeste. No centro-oeste a gente pensa, é cerrado, às vezes não chove, isso, aquilo, mas as estações são muito bem definidas. Então, no período das águas, no período da chuva, não falta água. Depois, como o jargão popular fala, fechou a torneira, parou de chover lá. Para de chover. Depois da safra de algodão, para de chover. Então, outro fato interessante que ela se deu bem no centro-oeste é porque, principalmente em época de chuvas, nós queremos pluma de qualidade. Durante o período vegetativo, até a formação dos capulhos, antes da maturação da planta de algodão, chove bem, a chuva é regular. Depois entra no período já de estiagem, e aí é um período seco, ótimo para colheita do algodão. Não tem atoleiro, não suja a pluma que vai ficar no chão, não tem perda na colheita, não tem perda de plantas, não tem perda de pluma, de qualidade de pluma principalmente. Se começa a chover e a pluma está lá exposta, perde a qualidade dessa pluma. Então é excelente o cerrado também para a qualidade do algodão. Por isso, o algodão do cerrado tem uma qualidade muito maior que o algodão aqui do nosso Paraná. E aí, voltando na nossa ecofisiologia, pensando na temperatura, a temperatura ideal para o algodão é entre 18 e 30 graus Celsius. E não pode ser inferior a 14 graus Celsius e superior a 40 graus Celsius. As altas temperaturas noturnas, maiores que 25 graus, atrasam o florescimento, então a planta fica com um ciclo mais longo. E baixas temperaturas noturnas, abaixo de 20 graus Celsius, e diárias de 25 graus Celsius, estimulam o crescimento, porque assim como o milho, ela não gasta tanta energia. Assim como o milho, a planta de algodão gosta de noites mais frescas. E isso nós temos no cerrado. A noite é muito mais fresca que o dia. Temperaturas acima de 38 graus Celsius são prejudiciais à cultura, reduz a produtividade e para o crescimento inicial são ideais temperaturas em torno de 30 graus Celsius. Quando se trata de água, o algodão necessita entre 500 e 700 milímetros de precipitação durante todo o seu ciclo e 50 a 60% das necessidades hídricas ocorrem no período de floração e formação do capulho, que nós podemos observar a necessidade de água diária de acordo com o estágio vegetativo. No crescimento vegetativo, 1 a 2 milímetros por dia. No primeiro botão floral, 2 a 4. No crescimento reprodutivo, 3 a 8. No pico do florescimento, 8 milímetros por dia. E no primeiro capulho, 8 a 4 por dia. Aí na maturação ele já não vai precisando de tanta água e diminui para 4 milímetros, dando um total entre 550 a 700 milímetros. Continuando na água, o déficit hídrico e o excesso de umidade. O algodão, aqui nós tratamos, tanto quando falamos do algodão quanto do café, num contraste na questão de manter os frutos. A planta de café ela é considerada uma boa mãe. Porque a planta de café ela gasta todas as energias, todas as reservas dela, faz o máximo para manter cada fruto. Ela é uma boa mãe, ela quer que cada fruto vire um fruto maduro de café. Essa é a planta de café, ela é considerada uma boa mãe, não aborta fruto de maneira nenhuma. Já a planta de algodão é considerada uma péssima mãe, é uma mãe ruim. A planta de algodão acontece qualquer problema, qualquer intempérie, ela aborta a flor, ela aborta botão floral e assim por diante. Portanto, um exemplo, quando tem o déficit hídrico ou o excesso de umidade, há quedas das estruturas frutíferas. 20 a 25% dos botões florais e 60 a 80% dos frutos jovens. Então observe, entrou lá no capulho, tá? O C1, C2, C3, frutos jovens ainda. Frutos jovens, o que acontece? Tem um déficit hídrico. A planta pode abortar de 60% a 80% dos capulhos.
e se tem excesso de água também pode abortar. Também quando tem déficit hídrico ou excesso de umidade, há um encurtamento das fibras e com isso o algodão perde qualidade, você perde qualidade do mercado na hora de vender e compromete a produção. Perdeu qualidade, perdeu quantidade, ó, entre 68% de queda de frutos jovens. Então, você perde na produção. Radiação solar. No cerrado onde ele é adaptado, luz não falta. E a energia solar é a principal fonte de energia para a fotossíntese funcionar. Portanto, um espaçamento adensado, espaçamento estreito, as plantas estão melhores distribuídas e aí aproveita melhor a luz, assim como o arranjo de espaçamento estreito no milho. As plantas melhores distribuídas. Em vez de ter muitas plantas no metro linear, as menos plantas por metro linear, mais o espaçamento estreito. E assim as plantas melhor distribuídas absorvem e interceptam melhor a radiação solar. A maturação dos frutos são afetadas pela nebulosidade constante, falta de luz, baixa temperatura no ambiente e precipitações pluviais constantes. Então, se falta luz no período de maturação dos frutos, ela é afetada, diminui a maturação, se estica a maturação e aí perde qualidade no produto, por esse fruto sem maturar corretamente está exposto no ambiente. Há quedas nas estruturas reprodutivas se não tem radiação suficiente, são prejudiciais à maturação dos frutos, como eu já expliquei, a produção de fibras imaturas por prejudicar a maturação dos frutos quando falta luz, tem períodos grandes de nebulosidade, de falta de luz, e os frutos demorarão a abrir apodrecendo na planta, se falta luz. E se abrir, as sementes podem também germinar, o que prejudica a qualidade, prejudica na colheita, prejudica o produto final, como podemos observar aqui, produtos de baixa qualidade. Portanto, cerrado, o algodão se adaptou bem por causa disso também. Entre esse período de falta de chuvas, de déficit hídrico, no final da maturação do algodão, aí luz à vontade lá, falta de água, a planta tem uma maturação mais uniforme, uma maturação melhor, com fibras de maior qualidade e os capulhos abrindo bem e não tendo tantos problemas. Já no Paraná, há às vezes problema de muita nebulosidade, dependendo da época do ano, muita chuva, e aí prejudica o desenvolvimento, a maturação do capulho do algodão. Aí entrando na nutrição, adubação na semeadura, NPK e enxofre, principalmente no cerrado, em solos mais arenosos, porque o enxofre é um ânion e ele tem alta mobilidade. Lembre-se, ânions como o enxofre, o nitrato, tem alta mobilidade no solo. Portanto, com chuvas, um período grande de chuvas, esses ânions vão lixiviar no perfil do solo. Assim, temos que sempre estar atentos em solos mais arenosos com enxofre. E uma adubação de cobertura de nitrogênio e potássio. Lembrando que as fibras são nada mais, nada menos do que celulose, e celulose são cadeias de açúcar que formam a celulose. E para a síntese e transporte de açúcar, o potássio é o responsável pela síntese, é um dos principais responsáveis pela síntese e translocação de açúcares na planta. Portanto, temos que fazer adubação de cobertura com nitrogênio e potássio para termos maior quantidade de transporte de açúcares e assim maior quantidade de celulose e fibras de melhor qualidade e maior quantidade. E também adubação com micronutrientes, zinco no plantio, semeadura, e boro no plantio, semeadura, cobertura e pulverização. O boro é um nutriente pouco móvel, mas diversos solos arenosos têm problema de falta, de deficiência de boro. É um micronutriente, é muito fácil corrigir, regular o boro na área, principalmente em solos arenosos. Então, com a pulverização ou foliar, ou então no solo, com uma pequena quantidade, conseguimos repor esse boro. E aqui, durante o crescimento da planta do algodoeiro, há diversos eventos ocorrendo ao mesmo tempo. Lembra que eu expliquei? O botão floral, lá até no ápice da planta está aparecendo o botão floral e às vezes na base, no primeiro ramo reprodutivo, tem o capulho já aparecendo. E aqui a gente pode observar
nesse esquema. Nós temos o crescimento vegetativo acontecendo, temos o aparecimento das gemas reprodutivas, o florescimento e o desenvolvimento e a maturação dos frutos. E cada evento deve acontecer de uma forma balanceada na planta. Durante o ciclo da planta, há uma competição interna dentro da própria planta, da relação fonte-dreno, uma competição interna pelos carboidratos da fotossíntese e pelos nutrientes. E se houver queda das estruturas reprodutivas, haverá um crescimento vegetativo exagerado, aumentando também a competição por luz, o autossombreamento, e faltando luz, vamos voltar lá. Quando falta luz, o que acontece? Aborta mais botão floral. Então vira um ciclo vicioso, uma bola de neve. Então a gente tem que semear o algodão na época certa, para ele crescer no período correto, se desenvolver vegetativamente no período correto, no início do período reprodutivo, ter água à vontade e a planta estar bem nutrida. E aqui podemos observar o desenvolvimento. A princípio, o aumento dos números dos botões florais a partir dos 20 dias após a emergência até um ápice. Depois vai diminuindo o número de botões florais até 120 dias. O ápice em torno de 70 a 80 dias. Depois, entre 40 e 60 dias, vai aumentando as flores. Esses botões florais vão se transformando em flores. Aí depois vão aparecendo as maçãs e os capulhos, finalmente chegando aqui um grande número de capulhos e partindo para maturação e colheita. E esse número aqui é a quantidade de botões florais, a quantidade de flores, a quantidade de maçãs e a quantidade de capulhos aqui. É esse número vezes 1000 por hectare. Agora nós vamos correlacionar tudo que estudamos da ecofisiologia com a parte da fenologia da planta, do desenvolvimento da planta. Portanto, da emergência ao primeiro botão floral, a exigência de água média diária é entre 2 e 4 milímetros. E o ideal, principal, importante para abastecer de água essa planta é o que a planta já faz, que já observamos no início da nossa aula. Desenvolve primeiramente o sistema radicular para depois caprichar, para desenvolver a parte aérea. O primeiro sistema que se desenvolve é o sistema radicular, para abastecer a planta de água até o início, o aparecimento do primeiro botão floral. Temperatura e umidade são ideais para que ocorra o desenvolvimento da raiz, dos nós e da formação dos botões florais. E a duração entre 27 a 38 dias entre a emergência e o aparecimento do primeiro botão floral, como observamos no primeiro vídeo que eu trouxe para vocês, que entre 32 e 38 dias já tinha o primeiro botão floral lá aparecendo. Aqui o aumento da temperatura e aqui o tempo para a emergência da radícula. E podemos observar que quanto mais quente, menos tempo exige para a emissão da radícula. E aí, da emergência ao primeiro botão floral, o crescimento radicular é vigoroso e o crescimento da parte aérea é lento, como eu já expliquei. As temperaturas ideais diurnas são em torno de 30 graus Celsius e as noturnas são em torno de 22 graus Celsius. Lembre-se, o algodão, como eu já disse, é como a planta de milho, ele prefere temperaturas mais frescas durante a noite, assim ele respira menos e economiza energia de fotossimilados, provenientes dos fotossimilados. Estudando então o período entre o primeiro botão floral e a primeira flor, a temperatura ideal é de 30 graus Celsius e a necessidade de água em torno de 4 milímetros por dia. E o desenvolvimento de nós e entre nós dá da seguinte forma, como visto no vídeo anterior, aqui no primeiro vídeo que eu apresentei para vocês, em torno, nas temperaturas, se a planta está nas condições ideais, é em torno de 4 dias para cada entrenó. No período da primeira flor ao primeiro capulho, há uma maior necessidade de água, como já visto em slides anteriores, em torno de 8 milímetros por dia, uma necessidade de alta radiação solar para maior fotossíntese, e a temperatura ideal é entre 25 e 30 graus Celsius. Temperaturas acima de 30 graus Celsius diminui a taxa fotossintética, aumentando a fotorrespiração. Aqui nós podemos observar, como eu já citei para vocês, que até 60% da queda de botões florais em maçãs jovens é um fenômeno natural do algodão.
Mas como eu expliquei em slides anteriores, que entre 60% e 80% de queda acontecem também com a falta de radiação solar, com sombreamento, então há um maior abortamento dos botões florais. Aqui nós temos uma tabela mostrando a taxa de fotossíntese líquida de folhas de algodão herbáceo pré-condicionadas a vários regimes de luz. Então a fotossíntese, sombreado, 27, pouco sombreado, 37, densamente sombreado, olha a taxa de fotossíntese, 13, e completamente iluminada às 9 horas da manhã, 46. Então a gente vê como a fotossíntese do algodão diminui se o algodão está sombreado, e isso, lógico, que vai interferir nos botões florais, na produção da planta. Quanto mais fotossíntese, mais açúcar. Açúcar vai ser transformado em celulose, será transformado em fibra, e aí nós temos um produto de qualidade e em quantidade. Um fato importante é que o algodão ele tem um crescimento indeterminado. Portanto, como já vimos no desenvolvimento na fenologia da planta, enquanto ali no ápice tem botão floral ainda aparecendo, nós já temos o primeiro capulho aqui na parte do bacheiro, nos primeiros ramos reprodutivos. Então, o que acontece? Antigamente, ia se colhendo algodão com mão de obra manual, conforme iam abrindo os capulhos. Então entrava-se 1, 2, 3 vezes na lavoura. Hoje em dia, como a colheita é mecanizada, a maior parte da colheita é mecanizada, não se pode entrar na lavoura todo dia e a colhedeira, na hora que passa, colhe a lavoura inteira, colhe a planta inteira. Então, quando a maior parte dos capulhos, quando a planta já está entrando da parte média para o bacheiro em senescência, aqueles capulhos já estão prontos para a colheita, aplica-se um maturador, um desfoliante na cultura do algodão. Aqueles capulhos que ainda não estão prontos vão acelerar o seu desenvolvimento e o algodão vai desfoliar, vai perder as folhas, vai entrar em senescência, vai secar e assim pode-se realizar a colheita de toda a planta e aproveitar a maior parte dos capulhos, a maioria dos capulhos de uma vez só. Isso otimiza o trabalho e principalmente facilita a colheita mecanizada. Portanto, da abertura do primeiro capulho até a colheita são entre 4 a 6 semanas, de acordo com as condições meteorológicas, o clima da região e também a cultivar que você tem e como decorreu o desenvolvimento da cultura. Em média, as maçãs atingem a maturidade num menor período de tempo se a temperatura está entre 21 e 26 graus Celsius, como nós podemos observar neste gráfico aqui. Olha, a temperatura em graus Celsius no eixo X e a taxa de crescimento da maçã em gramas por dia. Aqui, ó, entre 21 e 26 graus Celsius, olha a taxa de crescimento da maçã. Então, se a temperatura está aquém dos 21 e além dos 26, a taxa de crescimento é menor. Aí teremos uma produtividade menor, maçãs menores e frutos, capulhos de menor qualidade. Baixas temperaturas, nós teremos o quê? Fibras imaturas. As fibras serão como no vídeo que eu mostrei anteriormente para vocês, as fibras imaturas, aquela fibra ainda não estava madura, má abertura do capulho, porém capulhos mais pesados, isso em baixas temperaturas. O grande problema de fibras imaturas são fibras que não têm uma resistência boa para a tecelagem, isso prejudica a qualidade do produto. Além do mais, a má abertura do capulho. O capulho ele tem aquela fibra, como vocês viram no vídeo, tem a fibra do algodão dentro do capulho. Se o capulho não abre direito, junta a umidade dentro do capulho e pode prejudicar a qualidade com a proliferação de fungos. E assim prejudica a qualidade, fica manchado o algodão e a fibra não vai ter uma qualidade tão boa. Aqui nós temos um gráfico mostrando a temperatura em graus Celsius e o peso da maçã. Quando passa dos 21, 25 graus Celsius, olha a queda do peso da maçã. Aí nós teremos maçãs mais leves e teremos uma baixa produtividade em arrobas por hectare. E agora, visto e revisto todo o conteúdo de ecofisiologia, a gente entende qual é a melhor temperatura para o algodão, onde o algodão vai precisar de maior quantidade de água, com a radiação solar ou a falta dela influi no algodão, nós iremos entrar mais no cultivo do algodoeiro para selecionar as cultivares. Lembrando que o algodoeiro é uma planta versátil e de grande adaptação. Pensem bem, o algodão se adapta desde aqui do norte do Paraná
do oeste do Paraná até o centro-oeste, até o oeste da Bahia. São condições distintas de clima, de temperatura, de umidade, de pluviosidade e assim por diante. Portanto, é uma planta versátil e de grande adaptação. Nós temos o algodão arbóreo, que tem um cultivo permanente. Assim, é uma árvore que nós iremos colher o algodão todo ano. E o algodão herbáceo, que é uma cultura de cultivo anual, e o principal, 90% da produção mundial, de Gossypium hirsutum. Aqui nós mostramos a adaptação do algodão desde o Nordeste, onde se cultiva algodão anual e semiperene, e o Centro-Sul, que é algodão anual. E aí, chegando nas características das cultivares, elas diferem quanto à sensibilidade às variações do ambiente. Então tem que ter o ambiente influindo na cultivar e a cultivar tem que estar adaptada a esse ambiente. Eu vou escolher uma cultivar determinada aqui para o norte do Paraná, outra cultivar para o oeste da Bahia, outra cultivar para o estado do Mato Grosso e assim por diante, a cultivar que melhor se adapta a essa ecorregião. E isso, a natureza genética da cultivar, influencia quantitativa e qualitativamente na produção do algodão, ou seja, algodão de qualidade e em quantidade, de acordo com a influência do ambiente. E o que eu busco numa cultivar? Primeiro, precocidade, rapidez na produção de botões florais, flores e maturação dos frutos. E isso é determinado pela taxa de germinação, se ele germina rápido, os dias para a primeira flor, a taxa de floração, a taxa de retenção dos frutos, que para o algodão, que é uma péssima mãe, como eu expliquei para vocês comparando com o café, nesse sentido a taxa de retenção de frutos é muito importante. Aquele que é uma mãe melhor que a outra cultivar vai se sobressair em produtividade. E a taxa de abertura dos capulhos. Lembre-se, o capulho tem que abrir bem, capulho mal aberto é sinônimo de prejuízo. O que influi a precocidade? Diminui a perda por doenças e pragas. Quanto menos tempo fica no campo, menos exposto a pragas, doenças e intempéries o algodão está. Diminui os custos, aumenta a eficiência de produção, insumos, mão de obra. Chega no estado do Mato Grosso, consegue-se fazer 3 safras no ano. Faz o milho, colheu o milho, planta a soja, uma soja precoce, super precoce, colhe essa soja em janeiro agora. Já está terminando a colheita dessa soja e está plantando algodão, que é a cultura principal em certas regiões. Diferença das cultivares precoces em relação ao normal e tardio. Primeiro, a precoce vai ter uma menor produtividade e uma menor resistência de fibra. Isso tem que fixar. Cultivar precoce tem menor produtividade, por quê? Fica menos tempo no campo, está menos sujeito a intempéries, mas está menos tempo ali para se desenvolver. Ela tem que ser rápida. Se ela tem que fazer o serviço dela rápido, é lógico que ela vai produzir menos que um algodão que fica muito tempo no campo. E uma característica, menor qualidade, tem menos resistência de fibra. Quando eu falo de resistência de fibra, tem tecido que vocês compram por aí e vocês tentam rasgar o tecido e é muito mais resistente. Tem tecido, às vezes, que vocês compram que você tenta rasgar, na hora que puxa o tecido já rasga. Então, isso já mostra um pouco da resistência da fibra. Fibras mais resistentes resistem melhor à tensão. Válido também utilizar as cultivares precoces para o cultivo em regime de sequeiro. Para o regime irrigado, as cultivares de ciclo médio de 130 a 140 dias são mais produtivas e respondem mais ao uso intensivo de insumos. Se eu tenho a condição que nem lá no Mato Grosso, chove num determinado período do ano e depois tem uma estação seca. Então, se eu vou cultivar nesse período sem irrigação suplementar, o ideal é usar o precoce, eu vou ter um algodão mais rápido e vou ter certeza de produção. Não adianta eu, numa região que o clima tem essa sazonalidade, eu usar um algodão de ciclo muito longo e chegar no período, às vezes, de abertura do capulho, onde está precisando de muita água, e entra um período de seca já, e o algodão aborta a maior parte dos capulhos. Aí eu vou ter uma baixa produtividade. Então, no regime de sequeiro, sem ser irrigado, o ideal é o algodão de ciclo curto, para ele aproveitar a boa condição climática do período que lá tem. Quando chegar no período seco, no período que entra na falta de água, diminui a pluviosidade, aí esse algodão já vai estar chegando para maturação, pronto para colheita, então não precisa de água nesse momento. É até ideal ter seco. Quando é irrigado, a condição eu posso controlar quanta água eu forneço para o algodão. Aí o ideal é usar um algodão de ciclo mais longo, que eu terei maior
produtividade. Porte e arquitetura da planta. As cultivares modernas, nós tivemos uma redução do porte e plantas com uma arquitetura mais compacta, associada à precocidade e adaptação ao manejo. O que facilitou nesse melhoramento genético da redução? Podemos observar nessa foto aqui, ó, o algodão todo branquinho, partindo já para a colheita, no final da maturação e todo branquinho, mais uniforme a abertura de capulhos. Então, o melhoramento buscou uma redução de porte, não aquela planta que cresce muito. Aqui embaixo, no bacheiro, tem capulho totalmente aberto e lá em cima ainda tem botão floral, flor. Então, uniformizou essa questão da planta ter crescimento indeterminado. Ela ficou mais compacta, ciclo mais curto, abrindo capulhos num período mais curto de tempo. A planta ficou mais homogênea. Isso facilita a colheita mecanizada. Plantas de baixo porte também tem iluminação, ventilação na parte do bacheiro, então facilita continuar a qualidade, manter a qualidade dessas fibras do bacheiro e produtos de melhor qualidade na colheita. Assim eu terei maior quantidade, pelo adensamento e redução de porte, eu terei uma maior quantidade de frutos, de capulhos por área e não por planta. E o que me interessa é o quê? Produtividade por hectare. Não adianta eu ter a planta campeã de produtividade, eu quero ter o hectare campeão de produtividade, eu quero ter retorno econômico, e retorno econômico é produtividade em arrobas por hectare. Aí, outro fator interessante que foi inserido, foi buscado nos programas de melhoramento e hoje é muito importante, que facilitou muito o cultivo do algodoeiro, é o caráter cluster. É um gene recessivo chamado CL1 que caracteriza, como eu já expliquei no slide anterior, a redução do porte e a floração e frutificação agrupada em torno do monopólio principal. O que quer dizer isso? O que eu já adiantei no slide anterior. Antigamente a planta era indeterminada ainda, mas tinha esse padrão muito de planta indeterminada. Aqui embaixo, no bacheiro, o capulho já estava aberto e lá no ápice tinha botão floral. Isso prejudicava muito a colheita mecanizada. Com o melhoramento genético e esse caráter cluster, o algodão está mais uniforme e a floração e frutificação agrupada em torno do monopódio principal, ou seja, da haste principal. Não está o algodão espalhado com um crescimento indeterminado gigantesco. Há uma redução no número e tamanho de ramas vegetativas, a planta mais adensada, mais compacta, e uma redução da distância entre a posição dos frutos e o caule principal. Os frutos ficam mais próximos do caule principal e isso deixa a planta mais homogênea, como podemos observar nessa imagem aqui. E aqui nós entramos na parte de resistência a doenças. E no geral no Brasil tem que ter resistência à ramulose, à mancha de ramulária, à mancha de Staphylium, à mancha de alternária, a bacteriose e a antracnose. E a questão de doenças nós estudaremos melhor na parte de implementação e tratos culturais. E resistência a pragas. O bicudo do algodoeiro, ao curuquerê, a lagarta das maçãs, que é um grande problema também, a lagarta rosada, a lagarta do cartucho do milho, ao pulgão e a mosca branca. E dando uma frisada no bicudo do algodoeiro, eu vou inserir também já um vídeo para dar uma introdução no bicudo. Já falei na aula anterior e agora eu vou inserir também, após esse slide, um vídeo interessante sobre o bicudo do algodoeiro. E aqui nós temos a resistência ao bicudo do algodoeiro, a dominância incompleta. E tem o caule, as ramificações vermelhas. É um mecanismo de não preferência do bicudo para alimentação. O bicudo, essa planta, ele acaba preterindo essa planta e preferindo outras plantas de algodão, porque essa planta não tem uma condição tão ótima para ele, essa planta com as ramificações vermelhas. Outro fato interessante, eu expliquei na aula passada, falei um pouco nessa aula sobre o gocipol. Não se enquadra apenas no quadro dos bicudos, mas no quadro de pragas gerais do algodoeiro. O gocipol, essas glândulas de gocipol que a planta de algodão tem, inibem a proliferação de pragas. É uma substância antinutricional que inibe a proliferação de pragas. Tentaram produzir e melhorar o algodão sem as glândulas de gocipol, conseguiram. Porém, o ataque à incidência de pragas era muito maior e não dava para combater, não dava para controlar. Por exemplo, enquanto soja, enquanto milho
É usual fazer entre 2 a 6 aplicações de inseticidas. Tem anos mais secos que proliferam mais pragas e tem que fazer mais aplicações. Mas o praxe no algodão é entre 17 e 18 aplicações de inseticida. Então nós podemos ver a pressão de pragas que tem no algodão, o custo que tem essa produção. Portanto, o que mais nós podemos ter de mecanismo, quanto mais mecanismos para defesa, mecanismos genéticos da planta, mecanismos morfológicos da planta para defesa contra as pragas e doenças, é muito interessante. E nós temos um outro mecanismo de resistência ao bicudo, que é o mutante folha ocra, que é uma dominância incompleta e é uma folha profundamente recortada, condição adversa ao bicudo, que permite a maior penetração dos inseticidas e dos raios solares, diminuindo a umidade e aumentando a mortalidade de formas imaturas. Agora nesse vídeo vocês vão entender mais como atua o bicudo do algodoeiro. Eu sou o Jacob, entomologista do Instituto Mato Grossense do Algodão, e vim aqui hoje falar um pouquinho do bicudo do algodoeiro. A principal característica do bicudo do algodoeiro é a presença de um rostro que na sua extremidade estão inseridas peças bucais. É um inseto bastante característico. O que diferencia esse curculionídeo dos demais é a presença de 2 espinhos localizados nos fêmures das pernas anteriores. Os danos desse inseto ocorrem basicamente nas estruturas reprodutivas do algodoeiro, onde facilmente a gente visualiza o ataque, que é a presença de um furo de alimentação bem característico, e além disso, a fêmea oviposita nos mesmos botões florais, onde nitidamente a gente vê a diferenciação dos furos de oviposição e alimentação do inseto. Após a oviposição, o desenvolvimento larval ocorre dentro do botão floral, onde o inseto passa as fases de ovo, por 3 instares ninfais, a fase de pupa e ocorre a emergência do adulto. Esse processo de desenvolvimento demora de 18 a 25 dias, sendo totalmente influenciado pelas condições climáticas, principalmente temperatura e umidade do ambiente. A longevidade do adulto do bicudo do algodoeiro é muito alta, podendo chegar a cerca de 100 dias. O bicudo do algodoeiro é um inseto mastigador, ataca preferencialmente os botões florais de 4 a 6 milímetros. No entanto, na ausência desses botões florais, se a população estiver muito alta, ele pode se alimentar de outras partes da planta, mas principalmente das brotações mais novas. E um fator muito importante na escolha do material, na escolha da cultivar, é a qualidade final de fibras, ou seja, o maior tamanho de fibra, uma uniformidade desses tamanhos, grau de folha, o alongamento, grau de cor e as exigências quanto à fibra, a tecnologia de fiação, o comprimento, a resistência da fibra. Assim, meus amigos, uma fibra de qualidade vai ter uma boa aceitação no mercado. Portanto, quando se faz o melhoramento genético e quando se escolhe uma cultivar, sempre é visando a qualidade de fibra e também produtividade. Eu não posso só produzir bem, produzir em quantidade e ser uma fibra de baixa qualidade, e também não posso ter uma fibra de altíssima qualidade e produzir pouco, que às vezes não tem o retorno econômico. Então tem que balancear essas duas vertentes, qualidade e quantidade. Assim, na hora de escolher uma cultivar, temos que visar essas duas características. Aqui nós temos uma ideia do mercado que está cada vez mais uniforme nos padrões mínimos. Aqui uma tabela mostrando os padrões médios das características de fibra adotados para a seleção das cultivares de algodoeiro herbáceo. Então, porcentagem de fibras, a resistência, o microner, o grau de amarelecimento, se essa fibra de branca começa a amarecer, a uniformidade, a incidência de fibras curtas, se tem mais fibras longas, fibras curtas, a fiabilidade, a capacidade de ser transformada em fio. E aí tem o algodão de fibra média branca, algodão de fibra longa branca e algodão de fibra colorida e as características. Assim, o objetivo geral dos melhoramentos genéticos no Brasil são a precocidade, um ciclo entre 110 e 140 dias, o rendimento de fibra superior a 40%, a finura da fibra em microner, nós aprenderemos na aula de fibras na semana que vem, na próxima aula, a finura de fibra entre 3.6 e 4.2, a resistência maior que 28 GF-TEX, a uniformidade de comprimento maior que 84% e a resistência ou tolerância a doenças que já foram citadas. Essas são as características do melhoramento genético. Existem 3 vertentes para a pesquisa de melhoramento genético na cotonicultura: para o Cerrado, para o Sul e Sudeste e para o Nordeste e semiárido.
que são condições edafoclimáticas completamente diferentes uma da outra. No cerrado precisa de alta qualidade, diminuir os custos de produção e os riscos fitossanitários, aumentar a qualidade de fibras e o rendimento no descaroçamento. Como? Quando eu descaroço o algodão, tem uma maior quantidade de fibras que separa facilmente do caroço, assim eu tenho maior aproveitamento. No sul e sudeste, aumentar a rentabilidade, aumentar a produtividade, aumentar a precocidade, também o controle fitossanitário e o rendimento e qualidade das fibras. Vocês vejam que não muda muito os objetivos do melhoramento, mas são condições edafoclimáticas diferentes. No semiárido, as mesmas coisas, entrando também a tolerância à seca, que o semiárido é uma região mais seca. E aqui são as principais cultivares para Mato Grosso e Paraná na safra 2016-2017. Tem 47 cultivares para Mato Grosso, 11 para o Paraná, e os principais obtentores são a Bayer, a Fundação Mato Grosso e a Embrapa, principalmente. E aí nós temos 3 grupos de cultivares. O grupo 1, menor, ciclo menor que 140 dias, grupo 2, entre 140 e 165 dias, e o grupo 3, maior que 165 dias. E esses dias são após a emergência até a maturidade, a maturação fisiológica. Aqui algumas principais cultivares no Paraná, da Bayer, a FM 940 e a FM 975, ambas do grupo 3 de maturação. Para o Mato Grosso, nós temos da DIPL Brasil alguns materiais, também do grupo 3, e os principais da Bayer para o Mato Grosso, FM 975 e FM 940. Nesse caso, são materiais que se adaptam tanto para o Paraná quanto para o Mato Grosso. Aqui outros materiais e cultivares da Embrapa, também do grupo 3. E aqui da Fundação Mato Grosso nós temos o TMG muito cultivado, esse material, TMG 81WS, do grupo 3 também. Aqui a Fundação MT tem alguns materiais do grupo 2. E mais detalhadamente, o 940, o 975 e o TMG 81WS são materiais muito cultivados, então nós vamos estudar mais detalhadamente esses 3. O 940, ele é do grupo 3, vamos lembrar, de 110 a 130 centímetros de altura, sistema radicular agressivo, uma alta taxa de crescimento e um ciclo médio de 150 a 180 dias, resistente à bacteriose e doença azul, e o rendimento de fibra de 41 a 43%. Lembrar aqui, ó, população final na primeira e na segunda safra. Na primeira safra, 95 a 100 mil plantas. Na segunda, tem que ser mais adensado, maior população, de 100 mil a 110 mil plantas por hectare. Aqui mostrando o plantio intermediário deste material nas regiões, quando eu vou plantar entre dezembro e janeiro, em Goiás e Mato Grosso do Sul. Na Bahia, planta mais cedo, no mês de dezembro, início de dezembro, 5 a 20. Mato Grosso, sul do Mato Grosso e o norte do Mato Grosso, entre 20 de dezembro e início de janeiro. E o safrinha no Mato Grosso é a partir do 5 de janeiro. Aqui, nesse caso, no safrinha, veio a soja aqui antes, colhe a soja e já entra com o algodão. Aí o 975 tem o porte médio a alto, as maçãs ovaladas de tamanho médio, a distribuição uniforme das maçãs, rendimento de fibra 40 a 41%, peso do capulho 5 a 5,5, ramos frutíferos 16 a 20, isso é muito interessante para saber a caixa do material, a quantidade que pode produzir, e o florescimento de 50 a 52 dias após a emergência. É indicado para a abertura da janela do plantio e espaçamento de 76 a 96 centímetros. Se é abertura, se é mais cedo, olha a população de plantas. 80 a 90 mil na primeira safra, 90 a 95 na segunda safra. Isso, 95 mil plantas por hectare. Aqui nós podemos observar a janela dele já não se enquadra tanto em janeiro. É mais para abertura de plantio em dezembro. Para a safrinha, a janela já é mais curta, só até 10 de janeiro. As vantagens: é resistente à doença azul e à bacteriose, tem um alto índice de maçãs, na primeira, segunda e terceira posição nos ramos produtivos, os ramos reprodutivos, alto potencial produtivo e ótima qualidade de fibra. E tem a tecnologia Wide Strike, quando eu tenho WS na frente, que ele é como se fosse um BT do milho, controla Spodoptera, curuquerê, lagarta rosada, lagarta da maçã
e falsa medideira, é uma planta transgênica. Os benefícios da tecnologia reduz o uso de inseticidas, assim como no milho, como na soja, reduz o número de aplicações, a proteção da produtividade e otimiza a mão de obra. Benefícios socioambientais, economiza água, redução de CO2 e reduz o descarte de embalagens. E pensando no ambiental e no socioambiental, também reduz o uso de inseticidas, que às vezes, com o uso não correto, o uso indiscriminado pode causar problemas ambientais e problemas na sociedade. Isso, pessoal, se usado da maneira incorreta. Nós, agrônomos, temos sempre que pregar que os inseticidas, os produtos fitossanitários, quando empregados de maneira correta, com acompanhamento de um engenheiro agrônomo, respeitados os períodos de carência, a época de aplicação, o momento de aplicação, quando respeitado todas as recomendações, são ótimas ferramentas que causam um mínimo de risco ambiental e à sociedade, desde que respeitadas todas as exigências e ferramentas e utilizados de maneira correta. E por último, nosso TMG 81WS, da Fundação Mato Grosso. Tem, entre as principais características, um rendimento de fibra maior que os anteriores apresentados, entre 45% a 48%, o peso do capulho em torno de 5 gramas, o espaçamento utilizado é entre 76 e 90 centímetros, é exigente em fertilidade, tem alta exigência no controle de porte, ou seja, utilizando o regulador de crescimento, é resistente à bacteriose e à doença azul e altamente tolerante a nematóides. Aqui nós podemos observar o ciclo dele, onde é bom, tolerado e não tolerado. A semeadura desse algodão para na Bahia, irrigado e sequeiro, irrigado final de dezembro, janeiro inteiro, início de fevereiro. No sequeiro, mês de dezembro praticamente. Em Goiás, entre dezembro e janeiro, segunda quinzena de dezembro e primeira de janeiro, Mato Grosso do Sul também, e Mato Grosso pode ser final de dezembro, início de janeiro, pode ser utilizado também na safrinha. A arquitetura da planta tem boa parte dos capulhos no primeiro terço médio, nessa primeira parte, nos primeiros ramos reprodutivos. E as principais vantagens, como observamos, o peso do capulho, a quantidade de capulhos apresentada e o aproveitamento, a porcentagem de fibras, ele tem alto potencial produtivo, chegando até 398 arrobas por hectare, uma forte aderência de fibra à semente, facilidade de colheita e distribuição uniforme das maçãs. Aqui, terminando a nossa aula de hoje, temos uma breve revisão de tudo que foi abordado. Nessa aula de hoje, abordamos a taxonomia do algodoeiro, a família, qual o nome, quais são as espécies de algodão mais utilizadas e de onde teve a origem, a descrição botânica do algodoeiro, falando sobre as raízes, sobre caule, folhas, maçãs, os frutos, as fibras, as sementes. Abordamos também os estádios fenológicos do algodoeiro, desde os estádios vegetativos, de botão floral, de floração e de capulho. A ecofisiologia, quais são as temperaturas ideais, umidade, precipitação, radiação solar para cada estádio fenológico. A importância e a finalidade do melhoramento genético e as cultivares utilizadas e as principais cultivares utilizadas no Mato Grosso e no Paraná. Aqui estão as referências, os primeiros 3 links são do canal Agricultura Inteligente e IMA-MT, que são os vídeos que eu trouxe de outros pesquisadores e engenheiros agrônomos que apresentaram sobre o algodão. Aqui o livro Algodão do Plantio à Colheita, que está nas referências do nosso curso, que é muito bom esse livro, muito fácil de entender, e também um artigo muito interessante de 2019 falando sobre a cadeia produtiva do algodão. Então, muito interessante, se quiser se aprofundar mais nos conteúdos da aula de hoje, estudar esse artigo, o livro Algodão do Plantio à Colheita e entrar nos canais, fazendo o jabá do pessoal dos canais aí. Muito obrigado, até a aula que vem, que será a nossa aula de fibras, para entendermos como produzir uma fibra de qualidade e como essa fibra, essa qualidade é vista, analisada e requerida para produzirmos, para produzir bem.
entregar um produto de qualidade, temos que entender como é um produto de qualidade e o que o mercado quer. Portanto, a aula que vem é sobre fibras. Um abraço, meus amigos, e fiquem com Deus.